É uma alegria imensa nós podemos estar aqui pela primeira vez. A gente sempre passava aqui por fora da cidade, né, na BR, mas nunca paramos. Aí quando os irmãos começaram a ir lá nas conferências, a gente começou a conhecer os irmãos. O nosso irmão Felipe disse, olha, precisa ir lá para conhecer, né? A gente já não é nenhum visitante, porque nós pertencemos à mesma família, a família de Deus. Então nós somos irmãos, né? Irmãos em Cristo. E aonde tem os irmãos, e nós estivermos ali com eles, no meio deles, o Senhor Jesus também está ali. A palavra diz assim. Eu não sei quanto tempo nós temos para mim não passar do horário. Eu quero que os irmãos me ajudem aí nesse... Uns 3 horas. Tá. Nós vamos meditar hoje numa personagem bíblica que está lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Vai ter um momento que eu vou precisar dos irmãos para alguma leitura, para a gente poder deixar mais dinâmico assim a parte de alguma referência, talvez que precise, né? Primeiro Samuel capítulo 1 é uma história bem conhecida, né? Mas que a gente pode tirar alguma orientação para nós nessa manhã. Vamos ler então. Houve um homem de Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni, Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva,
e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve como embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição a que fizeste. Ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e já não era triste o seu semblante. Versículo 19. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando-se foram para casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, de modo que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Por isso eu também o entregarei ao Senhor, por todos os dias que viver, ao Senhor está entregue. E adoraram ali ao Senhor. Até aqui. Que o Senhor nos abençoe na compreensão da sua palavra. Amém. Irmãos, aqui nós vemos uma personagem bíblica, né? Que ela tinha um sonho. E se nós formos ver, esse sonho está descrito aqui na esterilidade. Ela não tinha, ela era estéril, ela queria ter filhos, mas não podia. E naquele tempo, o varão tinha que perpetuar, né, a sua família. E Eucana acabou se casando, tendo uma outra esposa para que pudesse ter filhos com ela. Mas no decorrer do texto nós vemos que Ana, a sua esposa, né, ele amava tanto a sua esposa. Mas nós vemos que essa esposa, Ana, ela era muito atribulada. E ela sofria provocações de Penina, que era a segunda esposa. Então nós vemos aqui dois personagens. Uma personagem, Ana, angustiada, e uma outra personagem que eu considero que não era uma boa personagem, né? Para ficar assim oprimindo a pessoa e dizendo assim: olha, eu tenho e você não tem. E ela escolhia justamente o momento em que Ana estava se preparando com Eucana, seu esposo, para ir até Siló, onde estava ali o tabernáculo, o templo de Deus. Ela escolhia justamente aquele momento para, digamos assim, para perturbar, né, a Ana. Mas nós vemos aqui, irmãos, eu já vou adiantando e tirando daqui um exemplo para nós. A persistência.
e o temor a Deus, né? Naquele tempo era uma vez por ano que eles iam até lá o templo, até o tabernáculo. Imagine só durante esse ano quanto que Ana sofria, né? Afrontas e angústia, né? Quando nós vemos ali no versículo 7, ela chorava e não comia. Ela estava assim, deprimida. Depressão. Eu paro um pouquinho no texto para nós trazer para os nossos dias. Nós vivemos num mundo que é conturbado. E existe muita opressão. Existe muita opressão. E às vezes, mesmo nós como filhos de Deus e servos do Senhor Jesus, nós somos afrontados. Nós somos afrontados. Mas nós vemos que Ana não deixava de ir ao templo só porque estava sendo afrontada. Ela podia dizer, não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou, eu não estou bem, eu não estou disposta. Não, ela ia. Então ela tinha o quê? Ela tinha uma perseverança, ela tinha também um temor do Senhor na sua vida. Eu creio que também despertava em Ana aquela fé genuína, de que um dia o Senhor vai me abençoar. Um dia o Senhor vai me abençoar. E aí quando a gente vê, irmãos, aqui no versículo 8, quando Eucana perguntou a Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está triste o teu coração? Aí ele diz assim, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, aqui me dá a entender que ele tinha no mínimo 10 filhos com a outra esposa. E isso leva um tempo de aproximado, em média, 10 a 15 anos de sofrimento de Ana. Eu penso assim, não está no texto, mas eu penso assim. Então, não é pouco tempo. São 10, 15 anos de depressão, de angústia, de opressão, né? E mais por parte de Penina. Mas eu, estudando aqui o texto, eu vi que ela, em suma, ela teve, no mínimo, 3 afrontas. Não foi só de Penina. Não está, assim, diretamente no contexto, mas faz-nos entender. Por exemplo, Penina afrontava. Mas o que podia afrontar também Ana na situação que ela estava? Eu creio, irmãos, aqui que a própria conversa de Eucana, que era o seu marido. Nós vemos que ele só foi conversar com ela aqui no versículo 8. No versículo 8 ele disse assim, por que você chora? Aí eu pergunto assim, será que ele não sabia por que a esposa estava chorando? Eu acho que ele sabia. Então faltava aqui, digamos assim, para Eucana, um carinho especial, um carinho melhor, né? Ele era um servo de Deus, ele ia ao templo uma vez por ano, mas aqui faltava alguma coisinha para Eucana, aquela atenção para a esposa. A gente vê que ele dava quinhões para a segunda esposa e para Ana dava um só, apesar de amá-la, né? A gente vê aqui uma pequena, isso aí talvez aguçasse um pouquinho mais a decepção de Ana, aguçasse, né? Aquela angústia, poxa, mas eu estou aqui, eu vou adorar o Senhor só daqui um ano, e nesse intervalo eu estou angustiada, quem é que chega para mim, para sentar comigo e perguntar o que eu tenho, né? E aqui eu faço um parênteses para dizer que Eucana, por ser o servo de Deus e conhecer a lei do Senhor, ele podia muito bem lembrar que na história do passado tiveram 3 mulheres que tinham o mesmo problema de Ana. Nós podemos citar aqui Sara,
era estéril, Rebeca e Raquel. Todos do mesmo clã, né? As 3 mulheres. Eu creio que aqui Eucana perdeu uma oportunidade, assim, de conversar com a sua esposa, né? Trazer uma palavra de conforto e não simplesmente perguntar por que você está chorando, né? Ele podia sentar e dizer: minha esposa, lembra de Sara? Lembra de Rebeca? Né? O Senhor abençoou elas. Mas aí vem uma outra questão, irmãos. O Senhor abençoou no momento que elas queriam? Não. Foi no momento de Deus. No momento de Deus. E aqui nós tiramos uma lição para nós. Às vezes nós pensamos assim: por que Deus está tardando naquele pedido que eu fiz para Ele? Naquela bênção que eu pedi para Ele? Por que será que Deus está tardando? Não é assim que muitas pessoas às vezes agem? Mas nós temos que pensar que não é no momento que nós queremos, mas é no momento que Deus quer. Então aí existe o quê? Existe o propósito de Deus. E todos nós, como verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes salvos em Jesus, nós temos que andar de acordo com o propósito de Deus. Né? Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão se acrescentando na nossa vida. Nós lembramos, falando assim de Sara, nós lembramos que ela quis atalhar o plano de Deus. Não sei se os irmãos lembram dessa história, né? Chegou para Abraão e disse: olha, já que eu não tenho filhos, então toma para ti a escrava. Nós sabemos dessa história. O que a gente entende com isso, irmãos? Atalhar o plano de Deus é muito perigoso. Nós querer, às vezes até na nossa vida secular mesmo, a gente quer adiantar às vezes uma coisa e lá na frente não vai dar certo, né? Ao passo que nós deveríamos, material, mas Deus que concedeu para o servo dele, ele concede no momento certo. Mas é no momento de Deus, né? E às vezes a gente quer adiantar, não, eu quero agora, né? Eu não sei se tem irmãos solteiros aqui, né? Que estão pretendendo arrumar uma esposa, né? E assim as moças querendo também arrumar um esposo. E aí ela vai orar ao Senhor e diz assim: Senhor, eu quero que arrume para mim um esposo, mas tem que ser o Joãozinho, né? Tem que ser o Joãozinho. Nada com o irmão João, não é isso, tá? Mas o que a pessoa está fazendo? Está querendo dar ordens a Deus. E desculpa eu falar aqui com todo temor, Deus não é despachante. Que você pode dizer para ele aqui, ó, né? Vamos fazer uma barganha aqui. Não é assim. Não é assim. Deus é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, quando a palavra diz entrega os teus cuidados, né? Até o hino 41 fala isso aí. Eu gosto muito da mensagem do hino 41. Deixa os cuidados ao pé da cruz. Perto, Jesus está. Ele está mais perto do que nós pensamos. E nós, como cristãos, sabemos que Ele está em nós. Ele está em nós. Está mais perto, né? E por que nós devemos, então, ficarmos afoitos e, às vezes, até deprimidos e, às vezes, até angustiados com uma coisa que não depende de nós, mas depende do Senhor? Então, irmãos, essa é a primeira lição que eu vejo aqui nesse texto para nós. Agora, qual seria a terceira afronta que eu entendo que Ana teria recebido? Quando lá no versículo, deixa eu ver aqui,
no versículo 13. Versículo 13. Porquanto Ana falava no seu coração e só movia os seus lábios, e não se ouvia sua voz, pelo que lhe teve como embriagada. E aí no versículo 14 ele diz assim: até quando estarás tu, pois, embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Aqui eu senti assim, se nós estivéssemos no lugar de Ana, era uma outra afronta. Poxa, eu estou aqui derramando a minha alma diante de Deus, eu estou orando, eu estou buscando a face do Senhor, aí um outro servo de Deus vem e diz que eu estou embriagado. Irmãos, o que eu quero dizer aqui? Nós não estamos livres, mesmo dentro da comunhão com os irmãos, mesmo dentro da reunião nossa, do nosso ajuntamento, às vezes, por uma coisinha mínima e tal, a gente se sentia afrontado. Mas nós vemos aqui que Ana tinha e Eli um líder, ela havia um líder. Olha só a maneira com que esse líder se manifestou para aquela serva do Senhor, digamos assim, para aquela irmã, de uma maneira brusca. Ele não discerniu o que ia falar, ele disse assim: você está embriagado, né? E o que Ana fez? Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou, eu estou apenas angustiada. Eu penso assim, irmãos, que no dia de hoje, né, mesmo no meio do povo de Deus, do jeito que está a situação nos nossos dias, muita gente fica chateada às vezes, quando recebe uma afronta. Ou às vezes algum irmão chegou, né, e falou um pouquinho mais áspero com ele e diz: ah, não, eu não vou mais à reunião, eu estou chateado. Isso a gente, desde a minha infância, quando a gente serve ao Senhor, a gente vê alguns casos assim, de pessoas que se chateiam, né? Ao passo que Ana aqui nos dá uma lição muito grande. Ela não deu lado àquela afronta, mas ela disse: não, meu Senhor, eu estou apenas angustiada. E aí nós vemos o servo de Deus mudar a expressão dele, né? Daí no versículo 17, Eli muda. Com aquela atitude de Ana, Eli mudou a expressão dele. Aí ele fala aqui: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Olha que diferença de uma afronta para você transmitir uma palavra de conforto, para você transmitir uma bênção. A palavra do Senhor diz que nós somos bênção. O Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênção. E por que nós não podemos também, através da sua palavra, abençoar a outra pessoa que está precisando, né? Pessoas, às vezes, do nosso lado, e às vezes a gente não senta para conversar com ela, né? A gente vê pessoas, às vezes, à beira do suicídio, às vezes, de tanta depressão, e a gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Mas se nós sentarmos ao lado dela, não somente para evangelizar, mas para ver também aquela necessidade que aquela pessoa está sentindo, e às vezes até um irmão nosso mesmo, né? Ah, aquele irmão é muito introspectivo. O que será que está acontecendo? Vamos conversar com ele, né? Deus, o Salmo 133 diz: é bom e suave que os irmãos vivam em união. Lá no final ele diz: porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. É uma maravilha a gente viver nessa união, nessa comunhão, saber entender, né, os nossos irmãos.
Saber entender também o propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o ponto alto dessa mensagem de hoje. Mas daí nós vemos que o Senhor atendeu o pedido de Ana, né? E eu diria assim, Siló era o lugar onde estava a casa de Deus, nós lemos aqui. E Ramá, que era uma cidade montanhosa, nas montanhas de Efraim, lá era a casa de Ana e Eucana. E nós vemos assim que eles voltando para casa, o Senhor abençoou eles, né? Eles tiveram lá, diz aqui, Eucana conheceu a Ana e o Senhor abençoou ela. Mas no versículo anterior nós vamos ver que aquela palavra que Eli liberou para Ana, aquela palavra abençoada, aquela palavra maravilhosa, mudou a atitude de Ana. Então nós vemos aqui no versículo 18, ao que disse ela, ache a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo caminho, olha o que aconteceu, ela não comia, agora ela passou a comer. Ela já não era triste, e o seu semblante estava alegre. A alegria do Senhor. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força, né? A nossa força. Segundo a Pedro lá, Pedro fala, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Não se deixa levar, irmão, pela afronta, pela angústia, pela depressão. Nós somos filhos de Deus e nós devemos entregar ao Senhor, aos cuidados do Senhor, mas também fazer, né, a nossa parte. Então nós vemos aqui que Ana teve um filho, e o nome dele, nós conhecemos a história, Samuel. Então ela recebeu a bênção que ela estava esperando, foi Samuel. O que nós fazemos? Aqui é eu paro um pouquinho para nós meditarmos. O que nós fazemos quando nós recebemos uma bênção de Deus? Seja ela espiritual, ou seja ela material, né? O que nós fazemos? Que promessa nós fizemos a Deus? Ana disse assim, Senhor, se tu me abençoares, eu vou devolver a ti. Ela pegou a bênção e ela devolveu para o Senhor. Agora eu pergunto assim, o que nós, né, até a palavra diz, que darei ao Senhor? O que eu darei ao Senhor? Por todos os benefícios que Ele tem feito. Salmista, né? O que eu darei ao Senhor? Se a gente pensar, né, olhar para, chega a ficar assim, a gente sentir mesmo, né, aquele poder, aquela graça, que eu darei ao Senhor, por tudo que Ele tem feito. É muita coisa. Eu mesmo agora, não gosto de dizer a idade, mas eu vou fazer 70 anos em novembro. Eu, todo dia eu agradeço, Senhor, as bênçãos que eu recebi durante todo esse tempo. Tiveram lutas, tiveram dificuldades, mas o Senhor estava comigo. O Senhor me ajudou a vencer aquelas lutas e aquelas dificuldades, né? E darei ao Senhor. A gente é tão fraco, né? O que eu vou dar ao Senhor? Mas a nossa vida já é um altar diante do Senhor, né? E que nós possamos conservar nesse altar o fogo sempre aceso, né? Não deixar apagar na nossa vida espiritual esse fogo, né? O Espírito Santo que nos aquece, que nos orienta, que nos consola. Então não vamos esquecer, irmãos, quando Jesus foi ao céu, Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei para vós um outro consolador. O que é um outro? Porque quando Ele estava com os discípulos, era Ele que consolava. Agora Ele vai para o Pai, e quem que vai consolar os discípulos? Olha a preocupação do Senhor Jesus com os discípulos.
quanto mais o Senhor Jesus se preocupa conosco. E nós vimos durante aqui a reunião que nós fizemos anteriormente, nas orações, o Senhor está à destra de Deus, intercedendo por nós. Intercedendo, né? Aquele irmão, aquela irmã, ela está angustiada, eu não vou deixar. E aí o Espírito Santo vem, né? O Espírito Santo, ele é consolador, né? Ele convence o homem do pecado também. Ele convence, né? E, irmãos, então, na sequência aqui, nós vemos que Ana prometeu ao Senhor, e Ana cumpriu o seu voto. Aí eu penso assim, o que nós prometemos ao Senhor, recebemos, mas depois esquecemos de devolver? Essa é uma pergunta que fica para cada um. Eu recebi, fiz o voto, o Senhor me abençoou, mas eu segurei a bênção. Isso aí leva para um lado muito perigoso. Imagine se Ana, ao nascer o bebê, né? Ela olhasse assim e dissesse, nossa, que coisa bonitinha, que coisa linda, e toda mãe faz isso. Imagine só o coração de Ana agora, pegar um bebê no colo e dizer, eu vou ter que levar lá para o templo, eu prometi. Mas ela podia dizer, não, eu vou ficar com ele, eu vou segurar ele. E o que aconteceria naquele momento que Ana segurasse aquela criança para ela? Ela iria idolatrar aquela criança. Ela ia idolatrar. E aí, olha o que ela estaria fazendo com a bênção de Deus. Transgredindo o voto que ela fez. Então isso é muito perigoso. Então se nós recebemos algo de Deus, não vamos idolatrar aquilo. Não vamos idolatrar. Né? Eu recebi, eu orei, eu tive essa bênção. Mas agora eu estou segurando para mim. Eu prometi para Deus que eu ia devolver. Eu não quero dizer com isso, irmãos, que Deus quer o nosso dinheiro, não é isso. Deus quer o nosso louvor, é a nossa gratidão por aquela bênção que Ele nos deu. E não nós deixar que aquela bênção se torne um ídolo na nossa vida. E que você, apegado àquela bênção, você até esqueça, às vezes, de adorar o Senhor. Às vezes até de orar. E às vezes até de estar com os irmãos, né? De vir às reuniões. Pode acontecer isso, mas não deve. Não deve. Então isso não deve. O que pode e o que não deve, né? Nós nos apegarmos. Foi bênção do Senhor? Foi. Mas Ele nos deu. E agora, eu sou grato por isso. Mas isso não vai atrapalhar a minha comunhão com o Senhor. Eu não vou deixar de cumprir o voto que eu fiz com o Senhor. Então aqui vem o cumprimento do voto daquilo que nós fazemos para o Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, né? Nós não devemos entregar parte dela. Eu vou deixar aqui um pedacinho para que eu possa usufruir dela aqui. Então esse pedacinho é do Senhor e esse aqui é meu. Não é assim que funciona. Nós temos que dar todo, o nosso todo, né? E esse todo é uma coisa que às vezes nos prende e nos trava. Eu fico assim, mas será que eu vou fazer isso? Mas eu entreguei ao Senhor a minha vida. E Ele conhece. Então, irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor, o salmista no 37, né? Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele, o mais Ele fará. O mais Ele fará. Então, às vezes a gente se apega à bênção e idolatra a bênção. Não vamos fazer isso. Vamos fazer igual a Ana falou lá no versículo 27. Ela diz assim, por este menino orava eu. Olha a fé que ela tinha. Ela nem sabia se ia ter um menino. Mas por esse menino orava eu. E olha quantos anos Ana orou. Né?
muitos e muitos anos ela orou por aquilo. Daí ela põe aqui, atendeu a petição que lhe fiz, o Senhor atendeu. No 28 diz assim, por isso eu também o entreguei ao Senhor, por todos os dias que viver, ao Senhor está entregue. E adoraram ali o Senhor. Mas daí eu fui estudar um pouquinho mais sobre como era naquela ocasião para os judeus. Então ela só podia cumprir esse voto depois que que a criança tivesse 3 anos de idade, que era o tempo que tinha para desmamar a criança. Por isso que eu digo, se ela tivesse nesses 3 anos não se comprometido com o Senhor, ou de repente ignorar o propósito que ela tinha feito para o Senhor, ela não teria levado lá no templo depois dos 3 anos. Mas ela levou. Então, irmãos, é isso que que eu vejo aqui na palavra do Senhor, sobre aquilo que nós podemos tirar de proveito nessa história, que é uma história muito conhecida, né? E se nós pensar assim, que Ana tivesse segurado o menino, ele não seria como nós vemos que ele foi juiz, né? Samuel foi juiz, ele foi um grande profeta, e ele que dirigiu, orientou o povo de Deus. Aí nós vemos que ele ungiu 2 reis, né? Ele ungiu o rei Saul e depois o rei Davi. Olha só, a bênção de Deus, né? Vindo através de uma pessoa que era estéril. Era estéril, assim como foi para Sara, né? O filho da promessa, né? O filho da promessa. Apesar de ter um outro filho, não. O filho da promessa é esse, né? Então Deus cumpre a sua promessa, mas é no tempo dele. Então vamos ser, irmãos, assim, perseverantes, tá? Eu queria ler com os irmãos, eu já estou encerrando, que eu não vou me alongar muito, tá? Eu creio que a palavra do Senhor já tem, nessa manhã, falado conosco, comigo e com cada irmão, sobre a questão da bênção, né? Mas vamos ler lá o que Paulo escreveu a Romanos. Esse eu vou ler com os irmãos. Romanos, capítulo 5. Vamos ler do versículo 3 até o 5. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Em outra tradução, essa perseverança quer dizer paciência, né? Paciência. E o Salmo 40, se nós formos ver como ele inicia, o salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E ele o quê? Ele ouviu o meu clamor. Paciência. Paciência. Aí o versículo 4. E a paciência, que é a perseverança, traz para nós o quê? Experiência. E a experiência traz o quê? Esperança. E essa esperança aqui, irmãos, se nós formos ver no dicionário, nós temos esperar, que é um verbo, né? E nós temos esperançar, que é outro verbo. Então, essa esperança que Paulo está falando aqui, não é simplesmente da espera. Aquela espera comum que a gente... eu estou esperando alguma coisa, estou esperando uma pessoa que vem aqui em casa, eu estou esperando na parada de ônibus para tomar o ônibus, eu estou esperando o Uber. Essa esperança é uma coisa assim, né, trivial.
Mas a esperança que o apóstolo está falando aqui é do verbo esperançar. Aqui é fé. A esperança é fé. Se nós não tivermos fé, nós vimos aqui que Ana persistiu. Mas persistiu o quê? Na fé. Na confiança que certamente ela receberia a bênção. E aí o versículo 5 diz assim: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor de Deus derramado em nossos corações. Esse aqui é uma outra vertente, irmãos, que fala do amor. E nós sabemos que o amor também, que prevalece para nós, é o amor de Deus. É o amor verdadeiro, né? O amor ágape. Não é aquele amor simplesmente da boca para fora, né? Que às vezes a pessoa pergunta, você ama? Ele diz, eu amo. Mas foi da boca para fora. O amar verdadeiro de Deus está no agir. Para nós, o amor derramado nos nossos corações, nós podemos chamar de compaixão. Compaixão, uma coisa que está entranhada em nosso coração, né? Eu pergunto, quem que teve compaixão de Ana, a não ser o Senhor? Né? Ele teve compaixão. E o Senhor Jesus, esse aqui é uma história lá do Velho Testamento. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, no mistério do Senhor Jesus, nós vamos ver que ele se movia de íntima compaixão. Jesus se movia de íntima compaixão. O que é isso? Com as suas entranhas. Ele se compadecia daquela pessoa que estava precisando, daquela pessoa que estava se achegando a ele, né? Então veja bem, se achegar também é uma coisa interessante. Às vezes nós queremos, mas nós não nos aproximamos de Deus, nós não nos achegamos a ele. Achegai-vos a ele, e ele se achegará a vós. Então, nos achegarmos a Deus, a comunhão íntima com o Senhor, isso é muito importante. E, irmãos, não vamos nos abater assim, eu não diria assim por qualquer coisa, porque o que abate, às vezes, são coisas assim, interessantes, que abate a gente. Não são pequenas coisas, não. O que pode abater, né? Não são pequenas coisas. Mas eu vejo também que se nós já estamos caminhando para o final, só quero concluir aqui, nós vemos que se Ana vivesse nos nossos dias, ela seria mais afrontada do que naquela época. Com todas essas informações que nós temos, né? Alguma pessoa podia chegar para ela e dizer assim, não, você está estéril por causa disso, por causa daquilo, e inventar história, né? Aí, alguma seita que prega a cura divina, de repente, você tem que fazer e tal, tantas campanhas, tanto você, né? Para que você possa curar, porque isso aí é uma doença. Mas nós vemos aqui na palavra que não era o caso de Ana. Não era doença, não era pecado, não era enfermidade, mas Deus tinha cerrado a sua madre. Está dizendo aqui, né? Deus cerrou a madre. Então, o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Se você não recebeu aquela bênção ainda que você pediu ao Senhor, a palavra de Deus diz assim, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e acharei. Batei, e abrir-se-lhe-á. Mas aí lá em Tiago diz assim, se buscas e não recebes, é porque não sabes pedir. Tem isso também, né? Às vezes um filho vem e pede para o pai alguma coisa, e o que o pai faz? Ele mede a situação antes de dar aquela coisa para o filho. Isso é prudência. Porque ele pode dar aquela coisa para o filho e aquela coisa estragar o filho. Porque o filho está pedindo às vezes assim uma coisa, né? Então o pai tem que, o que ele pediu? Eu vou dar agora ou vou esperar mais um pouquinho? Eu penso que Deus, né? Claro, com todo temor eu digo que Deus
às vezes age assim conosco, né? Testando a nossa paciência, a nossa perseverança, né? Porque depois vai gerando, essa paciência vai gerando experiência, depois vem a esperança, e nós sabemos que o mundo diz assim, a esperança é a última que morre, mas eu não creio nesse ditado, porque a esperança do cristão, ela nunca morre, né? Ela sempre deve estar viva, no crer, na fé. A palavra do Senhor diz, tudo é possível para o que crer. Então, crer, irmãos, é uma fé em movimento. Não é simplesmente ter fé. Você pode chegar até para uma pessoa na rua que você nunca viu ela e perguntar se tem fé, ela vai dizer, eu tenho. Mas ela crê? Não crê. Então, o crer é uma fé em movimento. É fazendo alguma coisa para o Senhor, né? Então, não desfaleçamos na nossa carreira espiritual. Sabemos que o Senhor nos dará o galardão naquele dia. Mas também não vamos desfalecer dizendo que o Senhor está demorando em responder aquilo que nós pedimos. Mas vamos ter o quê? Perseverança, paciência. E o Senhor, no momento certo, nos dará. Amém. Amém. 1485.